DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, divulgou recentemente o Boletim de Conjuntura. Para falar desse estudo, eu converso agora com o economista e assessor técnico do DIEESE, Tomás Ferreira Jensen. Boa noite, Tomás, seja bem-vindo aqui no seu jornal, tudo bom com você? Boa noite, tudo bem? Bom, Tomás, quais foram as principais conclusões e destaques desse boletim que você poderia pontuar para a gente aqui? Acho que diante de um cenário de muita diversidade nesse primeiro semestre, né, o governo federal conseguiu, de forma até surpreendente, né, não só iniciar um processo de reconstrução de políticas públicas que tinham sido abandonadas nos últimos 4 anos, né, como iniciar, né, a aprovação de projetos importantíssimos, né, como a reforma tributária. Então, tendo iniciado o governo, né, num cenário de destruição, né, precisando inclusive aprovar uma PEC de transição, né, que já previa um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, né, e como você falou, tendo enfrentado inclusive uma tentativa de golpe, né, o balanço desses primeiros 6 meses é de avanços na reconstrução de políticas públicas, né, e apontando algumas mudanças que vão ser importantes para substituir o teto de gastos e para iniciar um processo de reforma tributária. Então, o panorama é bastante positivo, num cenário, inclusive, em que ainda se enfrenta o Banco Central independente, né, com essa taxa de juros de 13,75% ao ano, que limita, né, as possibilidades de crescimento para esse ano de 2023. Você acredita, por falar nessa taxa de juros, que no decorrer dos próximos meses ela possa vir a cair? Porque é o que muito brasileiro acredita, né? Até com os índices que tivemos recentemente, que mostra que poderia sim ter essa queda, né? Não, claramente, né? Na verdade, diante do cenário que se vive no mundo, né, economia global, né, e pela sinalização que se teve desde a transição, né, do governo Lula, já estava claro, né, que o governo tomaria as medidas necessárias, né, para substituir o teto de gastos por um novo teto de gastos, né, mas que dê mais margem de investimento público, mas que garantiria a responsabilidade fiscal, né. A retomada das políticas públicas, elas foram financiadas, né, em grande medida por essa PEC de transição, então já havia um horizonte, né, que permitiria uma redução da taxa básica de juros há mais tempo, né. Agora, né, com a taxa de inflação desacelerando fortemente, né, o INPC, por exemplo, né, que é um indicador muito importante para os reajustes salariais, ele está agora acumulado em 3% nos últimos 12 meses, né, com o dado de junho, né, o próprio IPCA está um pouquinho acima de 3%, então isso evidentemente sinaliza para o Banco Central que já passou da hora da redução, né? O que é importante é que a partir da reunião de agosto do Copom, essa redução da taxa de juros se dê de forma até mais acelerada do que o mercado financeiro tem previsto, né? É necessário que essa taxa básica de juros caia para que as taxas de juros que afetam o dia a dia, né, dos consumidores, dos cidadãos, possam também começar num ritmo de redução, né, Sim, que e isso acompanha. ajudar a induzir um crescimento mais sustentável ainda esse ano. E, Tomás, em referente ao boletim, esses dados e análises apresentados nele, eles podem ser úteis para formular políticas públicas, por exemplo, ajudar na criação de emprego? Sim, eu acho que diante desse cenário, né, de muita diversidade que o governo Lula iniciou, né, e tendo que lidar durante 6 meses com uma taxa básica de juros de 13,75%, né, muitas das ações foram emergenciais, né. Elas não são estruturantes do que vai ser, por exemplo, a política industrial que o governo pretende adotar, né, nem mesmo o programa de aceleração de crescimento, né, mas, por exemplo, a política de redução de preços dos automóveis, né, que teve um êxito, né, porque se esgotou o volume de recursos destinado a isso, né, e de certa forma sustentou naquele período, né, e por algum período o emprego,
né, e fez com que os estoques baixassem, né, são políticas emergenciais que o governo precisou adotar, né, dado que o cenário macro ainda é desafiador, especialmente por conta do nível da taxa básica de juros. Então, o que a gente aponta no boletim de conjuntura, né, é que nesses 6 meses, tendo que enfrentar, né, a palavra é essa, né, um Banco Central que manteve a austeridade, né, e a política monetária tão restritiva, foi preciso encontrar caminhos, né, e, por exemplo, o desenrola, né, que já foi mencionado aqui no jornal, é outra tentativa, né, de uma política emergencial para enfrentar essa situação que afeta hoje um número expressivo das famílias brasileiras que estão muito endividadas, em grande medida porque as taxas de juros que elas enfrentam no cartão de crédito, né, e mesmo em outras despesas de São consumo, altíssimas, elas né? são afetadas pela taxa muito elevada da Selic. Perfeito. Tomás, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente no seu jornal. Até uma próxima e uma excelente semana para você. Obrigado igualmente. Até a próxima.